tarde a todos. Boa tarde. Vamos dar início à palestra de hoje e começamos com uma leitura de harmonização do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. A lição é 73, Oportunidade. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. Está registrado em João, capítulo 7, versículo 6. O mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. O bom trabalhador, no entanto, compreende antes de tudo o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É um amigo da natureza. Aproveita-lhes as lições, tem bom ânimo. Encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Nesse sentido, a lição do Mestre reveste-se de maravilhosa significação. No torvelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta, não passou, nem está por vir. É o dia de hoje, é o ensejo bendito de servir em nome do Senhor, aqui e agora. Que assim seja. Então, meus irmãos, agradecemos estarmos reunidos para esse estudo. Pedimos aos bons espíritos que aqui estão que iluminem a nossa irmã Amanda e a nós para que ouçamos e todos os ensinamentos que ela nos traz e certamente colaborarão com na nossa caminhada. E agradecemos sempre a Deus as oportunidades de serviço que nos são dadas ao longo de cada dia e que possamos sempre aproveitá-las para o nosso próprio melhoramento. Que assim seja. Graças a Deus. Boa tarde a todos, que a paz e o amor de Jesus, a sua luz infinita possa nos envolver a todos, mas possa daqui também ser irradiada para o nosso planeta, que está faminto e sedento de fonte, de amor, de paz, de luz, né? Os tempos chegaram, está confuso, até mesmo para nós, que já sabe alguma coisa, está confuso. E hoje, o estudo de hoje é o Livro dos Espíritos, e Amanda, que livro velho caindo aos pedaços, mas é esse que eu gosto, porque está todo riscado, escrito e etc. Tem uma porção de novos que me dão de presente, mas é esse que eu gosto. E nós vamos ver na segunda parte do Livro dos Espíritos, do capítulo 6, que é da vida espírita. E especificamente falar sobre percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Porque a questão é, o que sofre? O que sofre? Onde é que está a dor? Onde é que se localiza a dor? No corpo físico. A dor se localiza no corpo físico. As enfermidades saem no corpo físico. E aí, se eu faleço, esse corpo falece, ficou tudo no corpo. Não é? Ficou. Não é o corpo?
é que adoece, o corpo é que sente a dor, né? Então, meu corpo faleceu, meu espírito deve estar livre. Era tudo no corpo. Mas é isso que acontece? Não é isso que acontece. Mas deveria. Deveria. Eu me lembro que quando a minha mãe estava na CTI, em coma profundo, eu conversava com ela. Olha, tudo que você passou vai ficar no corpo. Dores, aflições. Teu espírito está livre e lindo. Eu conversava com ela todo dia, isso quando eu podia entrar no CTI. Porque é isso que acontece. Todas essas coisas estão no corpo físico. E deveriam ficar no corpo físico quando nós falecêssemos. Mas acontece que a gente ainda não consegue fazer isso. Só os espíritos elevados, os espíritos mais desmaterializados, que não sentem inveja, ciúme, não têm orgulho, não têm vaidades, né? Que veem a vida no corpo físico como oportunidade de aprendizado, que essa vida é transitória, a imortalidade está na alma, né? No espírito que teve início, mas não terá fim. Esses se desprendem facilmente do corpo físico. E quando eles se desprendem, eles já estão pensando na vida futura. E o que é a vida futura? A vida futura é como nós vamos estar após o falecimento do corpo físico, já pensando em outra oportunidade para crescimento intelectual, moral e espiritual. Então, o espírito elevado se desprende facilmente do corpo físico e vai viver da vida espiritual. Já tem a possibilidade de estar se preparando para a próxima encarnação. Eu até faço um exercício desse, viu, gente? Eu sei que eu não tenho merecimento nenhum para estar pedindo para a espiritualidade que eu queira ser e onde estarei na próxima encarnação. Mas eu fico conversando com eles, olha, eu quero voltar mulher, eu quero voltar no Brasil, com a mesma profissão, só que eu vou mudar a grade. Aí eu fico conversando com eles que eu quero mudar minha grade, porque eu sou apaixonada por astronomia. Então eu quero sair das letras, da filosofia, da psicologia e entrar na ciência. Eu não sei se eu tenho cacife para tal, mas eu vou pedindo. Eu já estou vendo que me preparando para isso. Se eu vou conseguir, gente, não sei. Não sei. Não sei se eu ainda tenho muitos hábitos, né, condicionados que vão atrapalhar esse meu desprendimento. E eu já posso pensar nisso porque eu já passei do cabo da boa esperança. A gente tem um tempo de validade, eu não sei qual é o meu, mas já estou me preparando para isso. Mas a gente não faz isso. E a gente não segue esse conselho dos espíritos, que a gente precisa pensar nessa vida futura. A gente só quer viver o presente. Numa ansiedade, a gente vive numa ansiedade e fica preocupado porque eu não tenho isso, não tenho aquilo, fulano tem isso, tem aquilo, né?
nessa competição, nesse consumismo, que não nos leva a nada, esquecendo de alimentar o nosso espírito, né? Pensar bem, fazer o bem, sentir o bem, mas a gente ainda não faz essas coisas. É difícil, mas é um exercício. E é um trabalho que depende só da nossa vontade, né? Por isso Kardec perguntou aos espíritos sobre as percepções, as sensações e o sofrimento dos espíritos. Porque quem trabalha numa mesa mediúnica, conversa com os espíritos, eles sentem frio, calor, fome, dor. Falam que eles estão sofrendo do coração, disso, daquilo, ou às vezes dizem assim, eu estou com dor, mas não sei onde. É como um todo. Por quê? Porque tem uma diferença. Quando a gente está encarnado, nós somos compostos no reino nominal, tá? Mas vamos lá no princípio. Quando Deus cria o princípio inteligente, ao criar esse princípio inteligente, esse princípio inteligente vem revestido do que André Luiz chamou de corpo mental. Então, a nossa essência já é a chama, a estrela, sei lá o que é, a gente não sabe o que é o espírito, né, propriamente dito. A gente está aqui elucubrando, mas esse princípio elementar vai já receber um corpo muito, muito etéreo, que é o corpo mental. Então a gente já tem o núcleo, o espírito propriamente dito e a mente, o corpo mental. É lá que estará gravada todo o percurso que esse princípio inteligente vai fazer nos reinos inferiores dele, mineral, vegetal, animal, aquela parte que você fica só no mundo espiritual, que é os elementares, até receber a chancela de Deus e se tornar espírito. Aí nos tornamos espírito e vamos começar as primeiras encarnações no reino nominal, né? No reino da individualidade. Então, quando a gente encarna, a gente já é esse espírito propriamente dito, revestido do corpo mental, e aí, durante a nossa evolução, a evolução do princípio inteligente até chegar a espírito, ele vai criando um corpo que se chama perispírito. E que Paulo dizia que era o corpo espiritual. E esse corpo espiritual, e ele está presente no mineral, ele está presente no vegetal, ele está presente no animal e, logicamente, no espírito. E ele sobrevive. Já se sabe que isso acontece em todos os reinos, já foi fotografado, né? Então, esse corpo espiritual, que a gente só diz que é espiritual no reino nominal, ele existe, né? E aí, esse corpo perispiritual ou espiritual é que é um laço para ligar o espírito propriamente dito a essa matéria condensada que é o corpo físico.
laço, ele é um instrumento que liga o espírito propriamente dito ao corpo físico. E aí é que a gente vai perceber que o espírito tem como intermediário o perispírito, o laço, e o corpo físico que eles ligam. E aí tudo que o espírito sente, as emoções do espírito, o espírito envia para o perispírito, e o perispírito, através dos centros de força, né, que ligam o perispírito à matéria condensada, passa para o corpo. Ao contrário, quando ele vem do exterior, que são as sensações, sensação de frio, sensação de calor, sensação de fome, sensação de perfume, de paladar, são sensações. Mas aí é o corpo físico que sente a sensação, passa essa sensação para o perispírito e o perispírito passa para o espírito. Então as emoções vêm do espírito. As sensações são de fora para dentro e vão impressionar o espírito. Por isso que a gente guarda na lembrança, na memória, as dores que nós já sentimos das enfermidades ou as dores morais que nos afligem tanto. Elas podem vir de fora, mas elas afetaram o meu corpo físico sentiu essa sensação agradável ou desagradável, vai mandar para o perispírito, vai mandar para o espírito que vai armazenar isso. E aí, como é que a gente faz quando se lembra de momentos tristes ou de momentos felizes? Seu corpo físico sente ou não sente quando se lembra? Sente. Tanto de momentos difíceis e dolorosos moralmente, como de momentos felizes. É como se aquela lembrança estivesse no agora, no presente. Olha que coisa maravilhosa. Então o espírito guarda, vai guardando. O espírito vai armazenando essas informações. Quando a gente desencarna, o que acontece? A gente já é um espírito elevado? Eu não sei. A Amanda ainda não é um espírito elevado que o corpo vai falecer e logo o corpo espiritual se desprende, facilmente se eleva no espaço. Acho que ainda não é assim, não. Eu vou ter a ajuda de espíritos que vão fazer esse desligamento gradualmente. Se eu não conseguir trabalhar e entender e perdoar as minhas dores físicas ou morais, enquanto eu não tiver completamente desprendida do corpo físico, eu vou senti-los. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer uma espécie, a gente nem tem uma palavra que possa dar esse conceito perfeitamente. A gente vai usar palavras que aproximam o que o espírito sente. Quando eu estou encarnado, as minhas percepções de mundo, elas
são todas canalizadas. Pelo olho eu vejo, pelo nariz eu sinto cheiros, odores, pela boca eu tenho o paladar, né? Se eu gosto disso, se eu não gosto daquilo. Pela mão eu tenho o tato, pelo ouvido eu ouço. Mas são condutores que o corpo físico me deu, isso é no corpo físico, esses condutores só existem no corpo físico e são limitados. É um véu que atrapalha as potencialidades do espírito. Nós temos um corpo tão grosseiro que em um perispírito que não deve ser um perispírito lá elevado, né? Que fazem com que as nossas percepções sejam muito limitadas, restritas. Mas todas essas percepções são percepções da alma, em grande potencialidade. Quando eu perco o corpo físico, eu vou me apresentar no mundo espiritual como espírito propriamente dito, revestido do corpo mental e do corpo espiritual ou perispírito. Então, quando a gente diz que viu um espírito, na verdade a gente viu o perispírito do espírito, porque espírito a gente não vê, né? Não tem como. A gente nem sabe o que é o espírito, mas o que individualiza esse espírito? O corpo espiritual. Então, o corpo espiritual passa a ser o corpo de relação no mundo espiritual. E o corpo de relação no mundo espiritual não tem condutores como visão, audição, palato, tato, não tem. Aí como é que se dá essa percepção dos espíritos? É no todo, no corpo espiritual inteiro. Porque é a alma que tem essas percepções. No corpo espiritual, que é um corpo invisível a olho nu, só encarnados que tenham vidência ou clarividência conseguem ver espíritos desencarnados. Os outros não veem nada, porque esse corpo, apesar de grosseiro ainda na Terra, é invisível aos nossos olhos. Mas, quando a gente desencarna, o espírito continua com todas as suas percepções, principalmente a percepção de ver e ouvir. Só que não tem um canal que vai limitar. Então, o espírito é capaz de ouvir sons que nós, encarnados, não conseguimos. O espírito é capaz de ver coisas que nós, encarnados, não conseguimos ver. E quanto mais elevado esse espírito é, mais ele vê. Porque os espíritos mais elevados, mais desmaterializados, não têm corpos opacos que impeçam a sua visão. Ele vê através de tudo, do corpo físico, das paredes, dos muros e etc. Agora, espíritos como nós, não temos essa elevação. A diferença é essa. E quanto às sensações? Espíritos se incomodam ou admiram músicas da Terra? Depende. Se for um espírito muito materializado, ele vai gostar muito de ouvir a música da Terra. Mas se for um espírito elevado,
a nossa arte, a nossa música não tem tamanha sensação para eles. Por quê? Porque a arte e a música no mundo espiritual, principalmente de planetas mais evoluídos, né, que abrigam bons espíritos, se lembram-se da escala? Espíritos imperfeitos, terceira ordem, espíritos benevolentes, espíritos de saber, espíritos de sabedoria, espíritos, como é que se chama? Espíritos superiores e depois a primeira ordem, espírito puro. Né? Então, os espíritos que estão nessa segunda ordem, que vivem em planetas que a gente deu o nome de planetas felizes ou ditosos, esses espíritos já têm sensações e percepções muito mais elevadas. Então, eles admiram muito mais a natureza, as músicas, a arte desses planetas mais elevados, quando não as músicas celestiais. Porque o mundo espiritual utiliza demais das artes e da música como tratamento espiritual, inclusive. E são músicas que talvez tenham conseguido captar, mas de maneira ínfima, os clássicos, né? Um Dostoiévski, um Machado de Assis, talvez um Tchaikovsky, um Chopin, talvez um Mozart, tenham conseguido captar na espiritualidade essa arte celestial e tenham trazidos para a Terra, porque são espíritos que não pertencem à Terra. São espíritos que vieram em missão à Terra para fazer com que alguma parte da sociedade tivesse uma evolução, né? Até mesmo para preparar a vinda do Consolador prometido. Então isso é diferente. Nós, espíritos comuns ainda, na terceira ordem, a gente não tem essas facilidades. Então a gente vai ficar meio restrito. A nossa visão não vai ser tão ampla. As nossas percepções talvez se assemelhem até às percepções que nós temos aqui na Terra. Mas quanto mais evoluído o espírito é, quanto mais desprendido da matéria o espírito é, ele consegue captar coisas que nós não captamos, sentir coisas que nós não sentimos. E aí sente no corpo inteiro, no corpo espiritual inteiro, sem nenhum tipo de canal que possa limitar visão, audição, sensação, percepção, o que queira que nós tenhamos que fazer. Mas isso depende do trabalho do espírito. Dizem alguns que nós morremos como vivemos. Então, de acordo com como nós passamos a existência aqui na Terra, nós vamos ter um lugar no mundo espiritual, né? Aí Kardec pergunta aos espíritos, afinal, os espíritos, quando desencarnam, são capazes de conhecer todas as suas encarnações?
É isso que a gente quer, né? Mas não. Para você ter esse acesso, você tem que se desmaterializar. Quando muito, a gente se recorda no estado ou no grau evolutivo em que nos encontramos, dessa última encarnação que nós tivemos. E isso vai depender de quanto tempo. Eu vou despertar logo? Depende. Porque todos nós vamos passar por perturbação, né? Quando nosso corpo falece. O tempo dessa duração depende de cada um de nós. Quanto mais desprendido, mais conseguimos despertar ligeiramente. Eu me lembro aqui que no livro dos médiuns, Kardec fez um acordo com um dos frequentadores, né, um dos trabalhadores lá de Paris, da Sociedade Espírita, que se Kardec desencarnasse, que ele poderia evocar Kardec imediatamente. Se ele desencarnasse antes de Kardec, que Kardec imediatamente poderia evocá-lo. Devia ser um espírito que se desprenderia facilmente. E realmente, o espírito, esse companheiro de trabalho, desencarnou. 4 horas após o seu desencarne, Kardec faz a primeira evocação. E o espírito vem e diz para ele assim: olha só, eu ainda estou meio perturbado, mas, gente, 4 horas de perturbação é muito pouco, né? 4 horas, às vezes é dias, meses, semanas e etc., anos para você despertar. Por isso as câmaras de retificação, né? Em tratamento para ver se o espírito desperta. Isso depende de cada um. Mas, antes mesmo do férito ser sepultado, Kardec faz outra evocação e o espírito conversa com ele. Conversa quais foram as suas percepções logo após o desencarne, né? Como é que ele se sente, onde ele está e etc. Então, Kardec tem essa informação, mas isso depende da elevação do espírito. Deve ser um espírito bastante desmaterializado para dar essa informação. Porque geralmente tem que passar um tempo. Eu me lembro que uma semana depois que meu pai desencarnou, e olha, meu pai já desencarnou há 25 anos, tá? Eu sonhei com um amigo dele, um grande amigo dele, que havia morrido 20 anos antes dele. Era um grande espírita e ele tinha faculdades muito específicas, faculdades mediúnicas muito específicas. E eu me lembrei, eu sonhei com uma pessoa e essa pessoa sorriu para mim. Fazia uma semana que meu pai tinha desencarnado. E aí eu fiquei olhando para a pessoa, mas de repente ele deu uma gargalhada. Quando ele gargalhou, eu disse: Renato, lembrei do amigo do meu pai. Lembrei imediatamente: nossa, você aqui, me diz como é que meu pai chegou. Aí ele disse assim, com pouquíssimas avaliações. Aí ele metaforicamente me diz: 3 dentes abalados. A ignorância da gente é muito grande, né? A gente pensa que está na terra. Aí eu virei para ele e disse assim: como 3 dentes abalados se meu pai usava prótese? Ele deu risada, gargalhada, né? E eu ouvi atrás de mim
uma voz que dizia assim: Amanda, você está no mundo espiritual. Né? Para me lembrar que eu não estava na Terra conversando com o meu pai. E aí a gente foi conversando, ele foi caminhando, porque ele estava num grupo de resgate e era no meio de uma floresta. Eu vi a floresta, eu vi o rio, o barco estava lá, que eles estavam levando aqueles que eles tinham resgatado. E eu pergunto para ele assim: eu posso ver meu pai? Ele disse: vou perguntar. Vou perguntar, creio eu, para os superiores dele. E aí ele entra no barco e eu fico do lado de cá, naquela floresta, de noite. E eu digo para ele assim: e aí? Aí ele disse: olha, nem você, nem eles estão em condições emocionais de se encontrarem, porque vai ser um desastre. Então é melhor você se equilibrar e ele também se equilibrar para vocês se encontrarem. E foi embora. E eu comecei a gritar: você vai me deixar aqui sozinho nessa floresta? Você... Olha a minha ignorância. Eu vou ser assaltada. Porque eu olhava e via uns homenzinhos, uma mulherzinha, tudo vestidinho, muito engraçado, mas tudo pequenininho, aquilo estava me dando medo. E aí, outra vez, a voz atrás de mim: Amanda, você não está sozinha, você está no mundo espiritual. E eu, né? Lógico, não você. Aí, quando eu acordei, eu disse assim: poxa vida, por que eu fiquei com medo? Eram os elementais. Sou eu antes de encarnar como espírito. Eu já passei por isso, por que eu tive medo, né? Mas assim, para você ver como a gente está presa a esta encarnação, a este presente. É como se nada tivesse existido antes e nada vai existir depois, e a gente sabe que sim. E essas coisas existem. Então, existem sensações. Por que você não pergunta? Mas por que você perguntou que seu pai chegou bem? Porque foram 4 anos de câncer ósseo. É uma coisa muito dolorosa. Mas ele era espírita. E foi ele que, 3 dias antes de falecer, ele disse assim: por favor, me deixe partir. Eu sou um peso para todos vocês e estou cansado, me deixem partir. Então a gente que estava prendendo ele, né? Ele já podia ter ido, mas a gente fica, porque é ente querido, a gente não quer largar. É um erro da nossa parte, mas a gente ainda faz isso. E aí a gente conversou. Estamos prendendo ele aqui, vamos deixar ele realmente 3 dias depois, porque ele me falou assim: minha filha, quando ele estava lúcido, ele me reconhecia. Se ele não tivesse lúcido, ele me chamava de a enfermeira, pode me ajudar? Eu era enfermeira. Aí quando ele estava lúcido, ele dizia: minha filha, tem 3 Luizes para partir. Eu sou o terceiro. E, consequentemente, no 3º dia ele partiu. Então ele foi, sei lá que Luizes eram esses, mas ele foi. Né? Mas eu conto isso para vocês verem como a gente ainda é presa às coisas da matéria. Como a gente, a nossa mente, eu não vou falar de cérebro, vou falar de mente, porque o cérebro é um corpo físico. E diz André Luiz que é aí que começa as primeiras ligações do espírito através do perispírito com o corpo físico, né? Esse laço que une os dois, começam na química do cérebro. Mas vamos falar de corpo espiritual, então eu vou falar de mente, porque eu não sei se o perispírito tem cérebro. Eu não sei. Mas vamos falar de mente, porque mente
O espírito tem até corpo mental, então tem uma mente, tem uma consciência. Como isso ainda nos prende a essa existência, as limitações dessa vida carnal, né? Porque as perguntas, e eu já era estudante há muito tempo de espiritismo, como é que eu fazia essas perguntas no mundo espiritual, para vocês verem, né? Não era por falta de conhecimento espírita, mas eu fiz essas perguntas. A outra pergunta é sobre luz. Se o espírito vê em qualquer lugar, se existe escuro no mundo espiritual. E você sabe que os espíritos disseram que não existe escuro no mundo espiritual? Tudo é claro. E a luz é do próprio espírito. Então, como é que a gente vê lugares no mundo espiritual que a gente chama de trevosos ou de trevas? Quem faz com que aquele lugar se torne escuro, gente? As nossas emanações mentais. A emanação mental do próprio espírito que vive uma vida de obscuridade. Então, a reunião daqueles espíritos num lugar mais escuro, porque a espiritualidade é clara, e é engraçado que quando me mostram a parte espiritual da casa que eu frequento, é sempre dia, nunca é noite. E eu sempre fiquei encucada com isso. Por que a gente está trabalhando aqui de noite e quando eles me mostram a parte espiritual da casa, é dia, é luz pura. Então os espíritos dizem a Kardec que os espíritos têm a sua própria luz, que não precisam dessas luzes elétricas para ver nada. Eles são capazes de enxergar em qualquer lugar, em qualquer situação, porque é a luz do próprio espírito, se é que a gente tem alguma, né? Vamos lembrar de Jacó, o Frederico Wigner, né? Que até presidente da Federação Espírita, trabalhou muito pelo espiritismo no Brasil, e quando desencarna não vê nenhuma luz. Os amigos que vão recebê-lo estão cheios de luzinha e ele nenhuma. E ele disse, não, então eu vou trabalhar no mundo espiritual para conseguir essa luz. Olha só como são as coisas. Então, no mundo espiritual, se eu for para um lugar que não tem luz, é porque é o meu merecimento. Porque invariavelmente no mundo espiritual há luminosidade. A não ser que as nossas mentes, né, emanem a falta de luz. E a falta de luz vai estar na vingança, né, na raiva, no não perdoar, no orgulho exacerbado, enfim, que são dores também do espírito. Mas o que eu quero dizer para vocês é que mesmo o espírito, sentindo as dores da enfermidade que o fez desencarnar, ele não está sentindo dor física, porque ele nem sabe onde dói. E quando a gente está encarnado, a gente sabe. Dói a panturrilha, dói o dedo do pé, dói a cabeça, dói a testa, dói a nuca, a gente sabe localizar. Desencarnado, não. Então, não é uma dor física, mas é a repercussão do que ele vivenciou durante a enfermidade. E ele não conseguiu se desfazer daquela sensação de dor. Então, a percepção dele, ele leva essa reminiscência. Pode ser reminiscência? Não sei, não tem uma palavra adequada.
mas é algo que ele lembra que no corpo físico ele tinha aquela dor. E ele faz com que essa dor se irradie no seu corpo espiritual. E aí ele sente frio, sente calor e etc. Porque, diferente do corpo físico, o corpo espiritual não pode sofrer nem frio nem calor. Não pode ser queimado, não pode ser morto, nada disso. O corpo espiritual, ele não está sujeito às vicissitudes do corpo físico. Mas se a gente leva isso como um trauma, né? Foi tão traumático que nós passamos, que você leva para a pós-morte e faz com que o teu corpo espiritual, de alguma maneira, sinta aquelas dores, mas não são dores físicas. As piores dores para o espírito, que traz muito sofrimento para ele, são as dores morais. Aí as dores morais do remorso, do arrependimento, enfim, de uma série de coisas que a gente fez que violaram a lei divina, essas sim são altamente dolorosas. As outras, quando o espírito vem na reunião mediúnica, elas são tratadas, e quando ele sai sem dor, gente, porque é uma fixação mental. Eles se fixaram, foi muito traumático para aquele espírito passar por aqueles momentos de dores físicas. E aquilo fica. Imagina num suicida. Imagina num suicida com essa fixação mental, essa reminiscência, né? Essa repercussão não se faz no corpo espiritual. Porque de maneira nenhuma o corpo espiritual está estraçalhado, está sem cabeça, né? Eu não tenho mão, não tenho pé, está tudo lá. Mas ele não é capaz de perceber que o corpo espiritual dele está perfeito. Tudo que aconteceu foi no corpo físico, e o corpo físico ficou. O corpo espiritual voltou para a erraticidade. E está no plano vibratório que cada um de nós terá que ir, e nós não sabemos onde será isso. Não se prenda que você tem que ir para nosso lar. Primeiro, que o nosso lar ainda está no umbral. Segundo, que a gente não sabe, pode ser por uma casa transitória ou por uma outra colônia. Então a gente não sabe para onde vai. Mas nós estaremos com os espíritos que sentem, pensam, desejam, como nós. É esse o nosso grupo. Então a gente vai para esse lugar. Onde é, não sabemos, né? Pode ser até que a gente tenha que passar pelo umbral, não sabemos. Isso a gente não sabe. Mas aí são, não sei se eu me fiz entender, né? Então, as percepções pertencem ao espírito, estão armazenadas no espírito, as emoções vêm do espírito para o corpo físico, as sensações saem do corpo físico e vão para o espírito. E o que é a alma, né? A alma é o espírito encarnado. Então, a alma é o espírito mais a mente, mais o corpo espiritual é o perispírito, que com seu corpo mental. Isso é a alma, né? E o espírito é o princípio inteligente, o espírito propriamente dito. Então, a gente tem que tratar do quê? Da nossa cabecinha. Tirar as mágoas, os ressentimentos, cabeça e coração, hein? Cabeça e coração. Limpar o coraçãozinho, a mente de dores, isso já passou, isso ficou no corpo físico, e não levar essas reminiscências para o mundo espiritual, porque é isso que vai repercutir no meu corpo espiritual. As minhas lembranças, as minhas
aquilo que eu passei e que eu não consegui trabalhar bem isso enquanto estou no corpo físico, que me traumatizou de alguma maneira. E a gente precisa trabalhar isso para a vida futura. Olha, eu passei do tempo. Desculpe, passei do tempo. Não passei, não? Ah, meu Deus do céu. Eu disse, me perdoa, porque esses espíritos têm muito o que fazer, né? E eu sei que eles estão aqui com a gente, mas eles têm outros afazeres. Eu pensei que eu tivesse passado. Não é mais 3 horas, é 3h30, né? Os horários mudaram. Mas, gente, era isso que eu queria falar para vocês, das percepções, das sensações e dos sofrimentos dos espíritos no mundo espiritual. Agora eu estou aqui à disposição de vocês. Eu sou uma aprendiz, uma eterna aprendiz. Então, vocês podem agora fazer perguntas, comentários e me ensinar alguma coisa que tenho certeza que vocês estão aptos a fazer. Né? Eu estou à disposição de vocês. Quem quer fazer alguma pergunta? Tirar alguma dúvida? Aproveitar. E algum comentário, porque vocês podem me ensinar, não é possível. Algum exemplo? Né? Eu estou ávida aqui de aprender alguma coisa, para não cometer tantos erros quando eu estou na espiritualidade como eu cometi até agora, né? Sendo sempre chamada a atenção. Eu senti assim como se tivesse me puxado a orelha. Todas as vezes que eu cometo um equívoco desse na espiritualidade, eu sinto como se me puxassem a orelha. Sabe quando a gente era pequena e fazia coisa errada? Eu acho que hoje nem se faz mais isso, né? Mas eu sou daquele tempo. Gente, vamos lá. Vou citar um exemplo para você. Fale. Quando você falou que no mundo espiritual não existem esses órgãos sensoriais divididos, né? Visão, tato, olfato, paladar. Eu fiquei com a sensação de que deve ser mais ou menos o que a gente sente quando a gente tem um sexto sentido, que você não sabe dizer de onde vem, se foi uma voz, se saiu do seu pensamento. É como se fosse viu. geral, né? É exatamente isso, porque não foi algo que veio no teu corpo físico, mas é algo da alma. E a alma sente, ouve, né? Percebe de forma plena e não em canais, né, tão limitativos, porque é até difícil, né? Como se forma a imagem. Nossa, como a gente aprende isso na escola, mas é difícil você entender, né? Que tem lá um cristalino, que tem lá não sei o que, um nervo óptico, né? Uma íris, e que é uma imagem que é projetada e não sei o que dá luz, não sei o que gelatinoso no olho, né? O outro é aquoso. Gente, é difícil. E a imagem se faz invertida. Aí a pergunta, quando e como, né? Ela se torna, sai da parte invertida e se torna direita para a gente ver as coisas como a gente vê. É difícil, gente. É muito difícil. Mas é uma limitação. A alma não. A alma vê pelo perispírito todo. Então, eu posso estar de costas, estou vendo. E eu até brincava com meus alunos, porque eu conhecia a voz dos meus alunos. Pela voz eu sabia quem estava falando ou não. E quando eu estava escrevendo no quadro e começava aquele eu dizia, fulano, Beltrana, a senhora tem olho nas costas.
Não, mas é porque eu conhecia eles, sabia o nome deles pelo voz. Tinha esse negócio. Coisa de professor, sabe? O professor tem uma maluquice. E isso acontecia. E eles brincavam, a senhora tem olhos nas costas. Não tem, mas se eu tivesse desencarnada, eu poderia ver pelo lado da frente, pelo lado de trás, não importava como. Né? A sensação seria a mesma. A sensação seria a mesma, exato. Nas experiências que fizeram com os sonâmbulos naturais, no livro dos médiuns tem essa descrição de um amigo, né, que era, ele manipulava as receitas, era médico e manipulava as receitas, né? Mas ele era um sonâmbulo natural. E aí, quando ele estava em crise sonambúlica, ele ia no laboratório e, em estado sonambúlico, ele aviava as receitas. E os amigos deles descobriram uma vez, vamos fazer uma brincadeira, será que ele, nesse estado, ele vai ter senso de discernimento? Olha só que perigo, né? Mas vamos ver se ele vai ter senso de discernimento nesse estado sonambúlico. Porque o sonambúlico natural, quando ele acordar, se você disser para ele que ele fez isso, aquilo, aquilo outro, ele vai dizer que não. Porque ele não se lembra de nada, né? E eles fizeram, no meio das receitas que ele ia aviar, puseram uma receita que, se o paciente tomasse, ia morrer. Ia morrer. Mas eles puseram no meio do receituário que ele ia aviar. E ele começa a aviar, quando chega nessa receita, ele olha, isso está errado. Porque eles falam, eles andam, né? Eles falam, está errado. Uma graminha disso já era mal para o paciente, 5 gramas vai matar o paciente. Pumba, deixar a receita de lado não havia. Então, os companheiros comprovaram que mesmo em estado sonambúlico, a parte ética moral do espírito é intacta. Por quê? Ali é o espírito que necessita fazer coisas materiais e ele sabe que se ele não carregar o corpo físico junto com ele não vai abrir uma porta, ele não vai abrir uma janela, né? Porque ele vai passar, ele nem sabe que pode passar pelas coisas opacas. Mas isso que acontece. Mas o senso moral permanece. Eu achei incrível essa experiência. Olha lá, a Márcia já está dizendo que agora sim está na hora. Então, sim. Última dúvida, que é um pouco complicada, né? Depois que ela desencarna, fica só o espírito ou o perispírito? Porque o perispírito, né, é para fazer essa junção do espírito com o corpo. Mas tem outras coisas. O perispírito não é só o laço que prende o espírito à matéria, mas ele é o individualizador do espírito. É a identidade do espírito. Então ele continua. Então, continua, não perde nunca. Você só muda porque a atmosfera é formada da atmosfera dos planetas. Se eu mudar de planeta, eu vou ter que mudar de perispírito, porque a atmosfera do planeta que eu vou é outra. Mas isso se faz assim, mais rápido que mudar a roupa. Nós, como espíritos, é o espírito. Você vai ter sempre com o perispírito. O perispírito vai ser o corpo de relação no mundo espiritual. O espírito jamais estará separado do perispírito. Até mesmo nos espíritos puros. Mas ele é tão etéreo, que se confunde com o próprio espírito. Mas ele vai ter. É individualizador. Tá? Então, um beijo no coração de vocês. Obrigado pela atenção.
e que Jesus continue nos envolvendo no seu amor, na sua paz, na sua luz e continuemos irradiando para o nosso planeta essa paz, esse amor e essa luz. Boa tarde a todos. Eu é que agradeço. Agradecemos mais uma vez a Deus, nosso Pai, o Divino Mestre Jesus, aos bons espíritos que aqui estão conosco, essa oportunidade de estudo. Agradecemos a nossa irmã Amanda e pedimos ao Pai que todos nós possamos retornar aos nossos lares em paz e harmonia e levemos esses bons frutos conosco. Que assim seja, graças a Deus.